a primeira aula no Meet com a turma de, perdão, no Teams com a turma de vocês. Eu vou começar hoje uns 5 minutinhos mais tarde para dar tempo do pessoal entrando, tá? Eu tenho que autorizar a entrar e vamos ver se a gente organiza direitinho nas próximas aulas para a gente começar no horário, tá? Eu ainda não vou iniciar a apresentação da tela, porque é diferente do Google Meet, quando a gente inicia a apresentação na tela, a câmera fecha aqui no Teams, tá? Então eu vou ficar aqui com a câmera ligada, esperando um tempinho enquanto o pessoal entra. Enquanto isso, eu vou mandar a lista de chamada para vocês. Só vou pegar aqui no Moodle a listinha de chamada e mando para vocês. 11/1. Bom, tá aí a lista de chamada no chat para vocês. E a gente já começa, tá? No momento nós estamos em, deixa eu ver quantos? 8, né? Comigo 9. Esperar mais um minutinho, enquanto o pessoal vai chegando. A turma de vocês são 33 para 9 só, então tem poucos, tá? Só então um parente, gente. Essas empresas brigam entre si, né? Então, assim, esse Teams é da Microsoft, o Google Meet, né? É da Google, né? Então, assim, a gente um faz restrição sobre o outro, né? A vantagem que eu via lá no Meet é que eu conseguia convidar qualquer um de vocês, independentemente do e-mail, para poder ter acesso instantâneo à aula, sem precisar pedir autorização, né? Aqui é barrado, eu consigo, eu não preciso convidar quem usa o e-mail institucional, aquele de vocês que é acadêmico.ifg.edu.br, né? Tem lá nome e o sobrenome de vocês. E eu aprendi ontem, durante uma das aulas, a como criar um grupo pelo Teams, onde vocês têm acesso sem precisar pedir autorização. Mas eu fico restrito de novo a pôr o e-mail acadêmico de vocês. Então eu vou pedir que deem uma organizada aí essa semana, para a semana que vem vocês conseguirem já estar com acesso ao e-mail acadêmico. Na verdade, todo aluno tem um e-mail acadêmico, né? Eu não sei onde vocês descobrem, talvez possam perguntar para a coordenação ou no apoio ao discente, mas vocês têm um e-mail acadêmico e dá algumas vantagens para vocês que a Microsoft fornece aí, como por exemplo, quem gosta de usar o Word ou Excel, vocês também parece que têm acesso, pelo menos de modo online, mas permite vocês entrarem na aula sem precisar pedir autorização. Ele não tem aquela função do Meet que permite, né, como eu falei, que eu convide e vocês entrem instantâneo na sala. E aí, se toda aula eu tiver que esperar todo mundo chegar, não vai ficar muito bom, né? Essa, como é a primeira aula, até estou dando esse aviso agora, então assim, vou esperar mais um pouquinho, até porque dos 33 alunos só tem 9 no momento, né? Hoje, tinha alguma outra coisa para fazer nesse horário? Porque para ter só 9 alunos? Eu imaginei, Thaís, o pessoal está tendo mesmo dificuldade, por isso que eu não estou começando no horário. Essa mudança nem é meio de semestre, é final de semestre para vocês, final de ano letivo é muito ruim, né? Até a gente se adaptar. As aulas de ontem, que foram a primeira que a gente começou com esse Teams horríveis, tá? Para quem usa pelo celular, realmente precisa baixar o aplicativo. Para quem usa pelo computador, dá para navegar pelos navegadores. Eu estava usando ontem pelo Google Chrome, eu consegui baixar
o Teams tem dois aplicativos, tem o Teams pessoal e tem o Teams para quem usa conta profissional ou de estudante ou professor, que é o meu caso, estudante de vocês. Então, mas se vocês puderem se organizar aí e usarem o e-mail acadêmico, vocês têm acesso não só, bom, qualquer professor que optou por usar o Teams agora nesse final de ano letivo, vocês vão ter acesso instantâneo à aula, entendeu? Isso facilita para vocês e para a gente, né? Ok? E aí eu consigo então criar, eu vou fazer, ontem eu fiz para uma turma onde eu fui apresentado, eu criei um grupo, é como se fosse, ele junta um pouquinho do Moodle com um pouquinho do Meet. Então eu criei um grupo onde esses alunos, eles podem mandar dúvida e tudo mais, mas assim, quando eu iniciar a reunião, a pessoa tem acesso, ela já é convidada e tem acesso instantâneo à, à aula, parece que fica o histórico do que foi escrito no chat, então assim, de alguma maneira pode ajudar vocês. Mas ou a pessoa tenta entrar antes do início da aula, né, caso insista em não usar o e-mail acadêmico, ou com o e-mail acadêmico ela tem acesso a qualquer instante, tá bom? A vantagem aqui é que continua permitida a gravação, né? E eu posso gravar e deixar então para vocês o disponível depois para vocês verem o conteúdo da aula, tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta, até isso o pessoal está tendo dificuldade. Vocês estão em contato entre vocês? Pelo menos falar assim, ó, a aula está lá, né? Porque são 11 alunos só nesse momento. E, por exemplo, se for algum outro tipo de dificuldade, que realmente a pessoa já não viria para aula hoje, eu pretenderia começar a aula, senão eu fico aguardando mais um, mais um segundo. O link, então, Thaís, eu mandei no Meet semana passada, né? No Meet não, perdão, no Moodle semana passada, no chat do Moodle também tentando avisar vocês. E então, já que está gravando, deixar justificado, na semana passada, em aula, eu não avisei, porque eu só recebi o e-mail dizendo que o Meet ia parar de gravar a partir de ontem, já no período da tarde. Então, por exemplo, as turmas de quarta-feira eu consegui avisar, olha, né, a gente vai mudar, mandei o link durante a aula, né? Então, só por isso que eu mandei aquele monte de mensagem no Moodle, era uma forma de deixar alerta. Mas quem acessa o Moodle, por exemplo, o link para ter acesso à aula, eu já mudei. Se clicar lá no link, é esse link também, né, da aula de hoje. Tem que baixar realmente no celular. Eu vou esperar mais uns minutinhos, tá bom? E a gente começa. Hoje a ideia era fazer pelo menos mais um exemplo para reforçar o que a gente viu na aula passada sobre as relações de raça, homem e produto, e depois falar sobre o nosso último tópico, tema de conteúdo do ano, que era pesquisa de raiz racional, mas se for o caso, eu faço isso na semana que vem, tá bom?
Mais um que pediu autorização para entrar. Mais 2 minutinhos, gente, aí a gente começa, tá bom? Outros professores já migraram também ou não tem o costume de gravar? Eu preferia continuar no Meet também, viu? Pelo menos para fechar, né? Mesmo que tenham vantagens, o Teams, eu ainda não sei quais são, se tem, mas migrar no final, né, do ano letivo, a um mês no máximo, para encerrar a aula de vocês, um mês e pouquinho, né? Acho que a aula para vocês é um mês. Depois tem esses conselhos de classe, essas coisas, então para a gente vai mais, mas não tem muita vantagem, né? Ter que aprender tudo de novo agora, do zero. Ainda mais para vocês do terceiro ano, né? Já cansados, já tendo feito o Enem, né? Então, assim, ter... fica cansado até para querer aprender algo novo para usar tão curto assim, né? Eu entendo isso. Bom, gente, ó, então, na verdade já tem quase 15 minutos que a aula iniciou e não tem mais ninguém nem pedindo autorização para entrar. O que eu vou fazer é iniciar a aula, tá? E em todo caso vai ficar gravado. Quem perder, então, sim, de fato de aula vai perder 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. E eu deixo no Moodle gravado, tá? E a pessoa tem essa semana para poder, de uma forma ou outra, aprender a usar o Teams. E se vocês puderem, então, só dar esse recado e para vocês mesmos, né, ficar a sugestão, aprenderem, né, então, assim, já que a gente está tendo que aprender algo novo, acho que a forma melhor de vocês terem acesso aqui, aí não só a minha aula, mas qualquer um que for usar o Teams, é usar o e-mail de vocês com aquele final acadêmico, ifg.edu.br, tá? Então, quem estava usando conseguiu ter acesso. Na aula passada, na aula de ontem, que eu dei em uma turma, eu tenho até que ver isso, porque alguns dos colegas disseram que com esse e-mail acadêmico, antes de eu entrar em sala, eles conseguiram, inclusive, autorizar a entrada de outros alunos que não eram. Então, alguém que estava usando e-mail de outro domínio, sei lá, Gmail, Hotmail,
eles conseguiam autorizar a entrada, mesmo antes da minha presença em sala, tá? Então, fica a dica para vocês, aí, não só para minha disciplina, mas para de qualquer outro, tá? Eu vou partilhar a tela aqui agora, e quando a gente faz isso aqui no Teams, a câmera some, tá? E aí vai ficar só a tela. E aí a gente começa a aula, tá bom? Se alguém puder só confirmar para mim se vocês já estão visualizando a apresentação, porque no Meet eu consigo, quando eu coloco a apresentação, além da câmera desligar, eu consigo ver qual tela, né, o que eu estou apresentando, né? A tela tá sendo compartilhada para vocês? Ok, então eu voltei aqui na sala, a Maria Eduarda disse que sim, então eu vou começar a aula, tá bom? Olha, na última aula, nós falamos sobre um negócio chamado, então, relações de Girard. Some-produto, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, nós vimos como que as raízes de uma equação do segundo grau e do terceiro grau, eu falei que a gente tem como fazer isso de modo geral para qualquer grau, mas a gente viu para o segundo e terceiro grau. Elas se comportam em relação aos coeficientes da equação. Okay? Nós vimos, então, de maneira resumida, que quando você tem uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes vale menos b sobre a e o produto vale c sobre a. Lembrando, esse a aqui eu não escrevi, mas desde lá de cima fica claro que o a é diferente de zero, tá? Quando a gente estava na equação do terceiro grau, então ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, onde esse a não é zero, né? Tá aqui escrito. Nós vimos que as raízes, se são x1, x2, x3, elas satisfazem essa relação, né? A soma é menos b sobre a soma dos produtos duas a duas é c sobre a, e o produto das três é menos d sobre a. Deixei a observação que se você precisar em algum momento fazer, precisar das relações de Girard para algo maior do que o terceiro grau, a ideia é a mesma que a gente usou aqui no terceiro grau, certo? Então, se fosse, sei lá, um ax à quarta, você ia escrever a vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda, x menos a terceira e x menos a quarta. O que eu observei é que, assim, por padrão, né, a gente não precisa mais do que o terceiro grau, ok? Embora existam essas relações até qualquer grau, se você conhece elas até o terceiro, tá ótimo. Normalmente eu não lembro essas fórmulas aqui, tá bom? O que eu faço é deduzir elas sempre, né? Então, assim, usando sempre essa ideia. E se você precisar para um quarto grau, embora a conta seja grande, você consegue chegar lá, ou para um quinto grau. Eu acho que os exercícios não vão passar de terceiro grau, tá bom? Mesmo quem já olhou aí questões do PAS, ainda, né, vocês ainda vão fazer, né? Ou se olha algum outro vestibular que tem esses tipos de questões, raramente vai passar do terceiro grau, tá bom? Então, se você ainda optar por decorar, é só ter essa parte aqui, tá bom? Mas melhor do que decorar é lembrar como a gente chega lá, né? Ok? E o que a gente vai fazer? No primeiro momento da aula de hoje, eu vou resolver mais um exercício usando essas relações aqui para o terceiro grau, para a gente lembrar ela. Depois eu vou passar para vocês um outro método de pesquisa que mostra que na verdade, a gente está criando um arsenal de ferramentas para tentar, de uma forma ou de outra, resolver equações de grau 3, ok? Às vezes, eventualmente de grau 4, tá? Mas a ideia, então, é mostrar como a gente pode resolver um exercício que tem bastante informação usando essas relações de Girard, e o mesmo exercício, agora depois com poucas informações,
na verdade, sem nenhuma, só vai estar escrito resolva, usando esse método de pesquisa de raiz racional, tá bom? Então, todos, né, tem um lado bom e um lado ruim. Eu falo, professor, então, esse outro método é melhor. Entre aspas, né? Se sua raiz, sua equação não tiver raízes que possam ser escritas como frações, aquele método não vale de nada, tá bom? Mas então, para a gente treinar mais uma vez o método que a gente viu no finalzinho da aula passada, eu tinha deixado exercícios para vocês da página 224, do número 15 ao 25, e eu vou fazer então com vocês o número 21, tá bom? Tá aqui, eu printei ele, coloquei aqui na tela para vocês. A questão 21 diz o seguinte, né? Dada a equação algébrica, 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6 igual a zero, sabendo que o produto de duas de suas raízes é igual a 1, determine as raízes da equação. Então, como o meu livro do professor, ainda vem as respostas, né? 1/3, 2 e 3, ok? Então, observe que 3 vezes 1/3 dá 1, né? O produto de duas raízes é 1, ok? O que tem de especial nessa equação aqui para a gente, né? Como eu estou dizendo, essa equação tem as três raízes sendo racionais. Elas podem ser escritas como frações, né? 2 é 2 sobre 1, 3 é 3 sobre 1. Então, equações como essa, onde pelo menos uma das raízes são racionais, se todos os coeficientes dela forem números inteiros, como é o caso que acontece aqui, né? A gente tem um outro método que ajuda, pelo menos aonde pesquisar essas raízes, tá? Nesse momento a gente não conhece ele ainda. O que a gente vai fazer então é resolver esta equação usando o que a gente conhece das relações de Girard, tá bom? Quais são as equações? Então, qual é a nossa equação? É 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6 igual a zero, ok? Tá lá. Se você pensar, né, ax ao cubo, então o a é 3, o b é menos 16, o c é 23 e o d é menos 6. Nossa ideia aqui, como eu falei, é utilizar as relações de Girard. Eu tenho ela aqui, para não precisar escrever de novo, eu vou só copiar e colar ela para a gente, tá bom? Então, vou colar ela para a gente aqui. As relações são essas. E o que a gente tem, na verdade, aqui, então, o b vale menos 16, como é menos b sobre a, então fica menos 16, tá bom? Então, assim, vai ficar gravado menos 16 sobre o a, que é 3. Então, joguinho de sinal, 16 terços. O c, então, vale 23 e o a, 3. Então, 23 terços, tá bom? E menos d sobre a, então, menos 6. Menos 6 sobre o a, que é 3. Mas então fica 6 terços, né? Fazendo um joguinho de sinal aí, 6 terços. Entretanto, 6 terços é 2, certo? Então, 6 por 3, 2. Então, nós temos as relações de Girard para a nossa equação dada. Okay? Se a gente segue o enunciado, ele diz aqui para a gente o seguinte, né? O produto de duas das raízes é 1, ok? O produto de duas das raízes é 1. Então, são três raízes, digamos. As raízes a gente já chamou aqui, x1, x2 e x3, certo? Então, x1, x2, x3 são as raízes da equação. Digamos, a nossa equação original aqui é estrela, tá bom? A equação é estrela. Ele diz que o produto de duas é 1. Então, digamos, x1 vezes x2 vale 1, certo? Ou poderia ser x1 vezes x3 ou x2 vezes x3, não importa. Ele diz que duas têm produto igual a 1. Se a gente pega essa informação e substitui aqui, por exemplo, eu vou grifar de vermelho, nessa de baixo aqui, que eu grifei agora de vermelho, o produto x1, x2 e x3 vale 2, certo? Entretanto, x1 vezes x2 vale 1. Então, eu tenho 1 vezes x3, ou seja, x3, certo? Estou valendo 2. Então, nós descobrimos que uma das raízes, na verdade, é o número 2, ok? Só com essa informação que o exercício deu, já bate com um pedaço do gabarito aqui, né? Uma das raízes vale 2, certo? Como é que a gente vai descobrir a outra? Então,
nós temos duas formas de descobrir a outra. Eu vou mostrar para vocês uma para a gente treinar essas relações de Girard. A outra é qual eu prefiro fazer, que vai ser a solução 2, tá bom? A primeira maneira, então, assim, onde eu acho que, pelo menos, faz mais conta, é substituir essa informação que a gente tem, que o x3 é 2, nessas três equações originais dadas aqui, né? Ó, nós vamos substituir que o x3 vale 2 e montar as devidas relações entre x1 e x2. O que a gente vai ver é que dá uma equação de segundo grau. Ao resolver essa equação de segundo grau, a gente obtém, então, as soluções, no caso, devem ser 1/3 e 3, tá bom? Então, substituindo x3 igual a 2, nós temos x1 mais x2 mais 2 igual a 16/3, ok? Mas isso significa, então, para a gente que x1 mais x2, ele é 16/3 menos 2, ok? Ou, com denominador 3, 2 a gente já viu é 6 dividido por 3, certo? Mas então, 16 menos 6, 10/3. Então, eu vou deixar aqui 10/3, que fica bem limpinho, né? Não fica todo poluído a nossa solução. E qualquer coisa dá para voltar no vídeo depois e rever a gravação. Então, pronto. A soma dá 10/3, certo? Na segunda equação, nós vamos substituir o x3 por 2. Então, eu vou grifar aqui, ó, o x3 vale 2, o x3 vale 2. E o produto x1 e x2, na verdade, a informação é que a gente, né, vale 1. Então, eu tenho x1 vezes x2, 1, mais x1 vezes x3, x1 vezes 2, 2x1, mais x2 vezes x3, então, x2 vezes 2, 2x2. Isto é 23/3. O que nós vamos ver, na verdade, é que essas duas equações, elas são redundantes, ou seja, basta uma delas para a nossa solução. Porque aqui, se eu tenho x1 mais x2 dando 10/3, o dobro de x1 mais o dobro de x2 é natural que dê o dobro de 10/3, ou seja, dê 20/3. Se desse algo diferente de 20/3, significaria que o nosso problema não tem solução. O que não é verdade pelo teorema fundamental da álgebra, né? A gente sabe que, nesse caso, a equação tem que ter 3 raízes, certo? Então, daqui eu fico com 2x1 mais 2x2 igual a 23/3 menos 1. Mas então, 1 com denominador 3 é 3/3. 23 menos 3, 20/3. Então, pronto, eu vou deixar aqui, ó, 20/3. O que a gente está dizendo, então, aqui, né? O dobro de x1 mais x2 é o dobro de 10/3. Então, se eu simplificar por 2, a gente volta na equação que a gente tinha originalmente, tá bom? Então, até agora, a gente só tem essa informação, na verdade. x1 mais x2 vale 10/3. E nós temos a informação que x1 vezes x2 vale 1, certo? É a segunda equaçãozinha nossa. Então, x1 vezes x2 vale 1. Então, resumindo, né, o que a gente quer resolver, mudei a página aqui, é a equação x1 mais x2 igual a 10/3. E x1 vezes x2 igual a 1. Ou seja, nós queremos determinar dois números cuja soma é conhecida, a soma é 10/3, e o produto é conhecido, no caso o produto é 1. A gente já viu que isso, pelo que eu comentei nas aulas passadas, especificamente na aula passada também, reforçando, isso resolve uma equação de segundo grau, ok? Determinar dois números cuja soma é conhecida e o produto também, ok? Assim, eu vou resolver essa equação, mas uma vez que a gente conhece, né, as respostas, as coisas realmente casam, né? Olha, o produto 1/3 vezes 3 é 1, e se eu somo 1/3, com 3, né, pensando em denominador 3, 3 é 9/3. Tem soma 10/3, ok? Então, as raízes devem ser 1/3 e 3, ok? Ok? Então, como que a gente vai chegar lá que de fato... Travou o mouse aqui. Como que a gente vai chegar de fato que as raízes são 1/3 e 3? Então, por exemplo, da primeira equação, a gente pode tirar o seguinte, sei lá, o x2 ele é 10/3 menos x1, ok? E o que a gente faz agora, então, é pegar isso e substituir aqui, ó, no lugar de x2, ok? Então, x1 vezes 10/3 menos x1 é igual a 1. Okay? Então, multiplicando x1 por todo mundo, nós ficamos, então, com menos x1 ao quadrado, certo? x1 vezes menos x1 ao quadrado, mais 10/3 de x1, igual a 1.
Mas então, se eu trago esse 1 para o lado de cá, eu fico com menos 1 igual a 0. Ok? Vou tirar o 3 do denominador, acho que facilita a nossa vida, e vou multiplicar por menos 1 para assumir com esse daqui. Então, vou multiplicar todo mundo por menos 3. Eu fico, então, com 3x1 ao quadrado. Joguinho de sinal, né? Mais vezes menos, menos 10x1. Menos vezes menos mais 3 igual a 0. Ok? Então, é uma equação do segundo grau na variável x1. Ok? Então, a gente precisa calcular lá. Delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Então, 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Então, delta dá 100 menos 9 vezes 4, 36. Delta dá 64. O nosso x1, ele é, então, menos o valor de b, então, menos 10, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 64, exato, dá 8, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 3. Então, x1, ele é menos 10, dá 10. Mais ou menos 8 sobre 6. Então, sei lá, x1 linha. 10 mais 8, 18, por 6, 3. X duas linhas. 10 menos 8 é 2 sextos. Opa, x2 não, x1, desculpa, x1 duas linhas, né? Então, ou x1 é 3, ou x1 é 1/3, ok? Em todo caso, olha só, digamos que o x... Observe que existe uma relação entre x2 e x1, certo? Tá aqui, eu estou grifando ela. Se o x1 for, por exemplo, 1/3, né? Então, se o x1 for 1/3, então o x2 ele é 10 não, perdão, 10 terços menos x1, certo? 9 terços, que é 3. Então, se um é 1/3, o outro é 3, e vice-versa, né? Se o x1, vou botar a cor aqui, se o x1 for 3, então o x2 é 10 terços menos 3. Então, 10 terços menos 9 terços, certo? 3 é 3 terços, 9 terços. 1/3. Então, as raízes que a gente estava procurando eram, de fato, 1/3 e 3, ok? Então, todas as raízes do nosso problema eram 1/3, 2, 2. Isso, 2, certo? 2 está aqui, ó. 2 e 3. Ok? Esta é uma solução onde a gente só usou as relações de Girard, tá bom? Agora eu vou fazer um parênteses, tá? Vou fazer um parênteses porque, assim, eu não seguiria por esse caminho. E, assim, tudo que a gente aprendeu antes vai, na verdade, se complementando, tá? Então, assim, a segunda solução para esse problema, a forma onde eu resolveria, é assim, ó, a gente montou a solução, montou as relações de Girard e usou que o produto de duas vale 1, certo? Só com essa informação nós descobrimos que uma delas era o número 2, beleza? Uma das raízes é o número 2. Então, para a nossa equação original, agora eu consegui grifar. Para a nossa equação original, nós sabemos o seguinte, certo? Para a segunda solução, depois de montar as relações de Girard, nós sabemos que uma das raízes dessa equação é 2. Ok? Então, digamos que aqui, vou pôr de azul aqui embaixo, digamos que aqui seja o nosso polinômio p de x. Nós sabemos que x igual a 2 é uma raiz para p de x, ok? Quando um número é uma raiz de um polinômio, nós aprendemos que x menos esse número é um fator desse polinômio. Isso significa para a gente que o polinômio p de x é divisível por x menos esse número, no caso x menos 2, ok? Então, ele é divisível por x menos 2. Quando a gente dividir p de x por x menos 2, observe, a gente vai encontrar um quociente aqui e o resto é zero. Eu não preciso escrever mais zero. Quando a gente tenta resolver esta equação, a gente já fez isso várias vezes lá atrás, tá bom? Então, quando eu quero resolver a equação esse polinômio igual a zero, eu fico, então, de resolver ou a equação x menos 2 igual a zero, ou a equação q de x igual a zero, ok? É natural que desse q de x aqui, pelo que a gente viu, saiam as respostas 1/3 e 3, tá bom? E daqui, dessa outra, sai a resposta, né? X igual a 2, ou, e aqui a gente já viu que as respostas, né? Tem que ser 3
ou 1/3, ok? Para obter esse Q aqui, em vez de ter feito toda essa conta que a gente fez aqui para trás, okay? Montamos 3 equações e tudo mais, bastava a gente dividir o polinômio P pela expressão x menos 2. E você pode dividir aquele método do algoritmo que a gente viu na mãozinha mesmo, aqui, ó, você vai lá e usa o método que eles chamam da chave, o algoritmo da divisão, ok? Que eu não vou fazer, então no caso você ia pôr 3x² e tudo mais. Ou você pode, por exemplo, usar Briot-Ruffini, ok? Que eu prefiro nesse caso para dividir por uma expressãozinha do tipo x menos alguém, tá bom? Então você pega os coeficientes do nosso polinômio eram 3, menos 16, 23 e menos 6. Então, vou deixar aqui, você coloca 3, menos 16, 23. Aqui no cantinho, o termo independente 6. Você ia dividir, então, por x menos 2. Então, você pega esse 2 e coloca aqui. Ok? Como é divisível, a gente aqui, lembra que aparece o resto no nosso algoritmo. Esse resto deve ser 0, né? Ok? O algoritmo, só para lembrar, ele desce o primeiro, então você desce o primeiro, no caso 3, depois multiplica e soma, ok? Então, 3 vezes 2, 6, menos 16, menos 10. Menos 10 vezes 2, menos 20, somado com 23, 3. 3 vezes 2, 6, somado com menos 6, 0. Aqui aparecem os coeficientes do nosso Q. Como era um de grau 3 dividido por um de grau 1, tem que dar um de grau 2, certo? Então, o primeiro aqui é o de x². 3x². Depois, menos 10x mais 3. Então, este Q que estava aqui, na verdade, ele é resolver a equação 3x² menos 10x mais 3 igual a 0. Ok? Observe que a gente resolveu essa equação aqui, né? Ó, 3x² menos 10x mais 3 igual a 0. Ok? As respostas para essa equação, de fato, são 3 e 1/3. Ok? A vantagem de usar esse método é que a gente chega lá, eu acho, né? Pelo menos eu gosto, eu prefiro, fazendo menos conta. Para isso, você tem que lembrar, então, mais teoria, certo? Ok? Mas essa teoria, como eu falei, está toda conectada, né? Desde o início, né? Polinômios e equações polinomiais estão todas conectadas, tá bom? Então, a gente consegue chegar lá também, ok? De outra forma, mas isso fica a critério, tá bom? Não há problema nenhum em substituir, já que você já montou as equações, sair substituindo e continuar resolvendo as continhas, tá bom? Isso fica ao gosto, né, de como vocês vão conduzir a questão, tá bom? Bom, dito tudo isso, né, hoje eu teria, então, mais ou menos uns minutinhos a mais. A ideia era falar sobre, eu vou só apresentar o que o método diz, que é o que a gente chama método de pesquisa de raízes racionais, tá bom? Então, pesquisa de raízes racionais de uma equação algébrica. Acho que agora já está aparecendo para vocês. Só que não é qualquer equação algébrica. Essas equações algébricas têm que ter coeficientes inteiros. Então, de equações algébricas, digitar aqui, com coeficientes inteiros. Prontinho, agora sim. Então, esse método, ele diz, quando a gente pega uma equação algébrica que tem os coeficientes inteiros, onde você pode procurar eventuais raízes que possam ser escritas como frações, ok? Por estar raízes racionais, tá bom? Então, na verdade, esse método, ele funciona desde que a sua equação tenha raízes racionais. Existem equações com coeficientes inteiros que não têm raízes racionais. A gente conhece algumas bem simples, eu vou pôr alguns exemplos aqui.
onde esse método não funciona, mas ainda assim a equação tem raiz, tá bom? Então, assim, só para explicar o que está escrito aqui, então, quando está falando de raízes racionais, nós estamos imaginando uma raiz na forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. Ou seja, esse X é uma raiz que está num conjunto dos números racionais, ok? E quando a gente fala que tem coeficientes inteiros, então a gente está imaginando que os coeficientes da nossa equação tem que estar no conjunto onde não admite frações. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? Então, os coeficientes têm que estar nesse universo, ok? Então, se a gente pega, para enunciar o que o método diz, aí na próxima aula eu explico por que ele é verdade, imagina que a gente tem a seguinte equação, ó, ANx elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado, mais A1x, mais A0 igual a 0, ok? Onde estes coeficientes pertencem ao conjunto dos inteiros, ou seja, é o que eu tinha escrito lá, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? O AN é diferente de 0, ok? Não pode ser 0. Então, o método diz o seguinte, olha, se essa equação tem uma raiz racional, então se x igual a p sobre q for uma raiz, para a equação, digamos, vou chamar de equação 1, então existe uma relação entre os coeficientes AN e A0 e P sobre Q. De modo que P, que é a parte de cima, é um número que divide o termo independente, ou seja, divide a 0. P, então, é um número que divide a 0. E Q é um número que divide o primeiro termo, ok? O coeficiente líder. Nós vamos ver por meio de um exemplo, né, onde procurar as possíveis raízes, tá bom? Agora, ele não quer dizer que todas as raízes são assim, não, tá? Ok? Então, deixa eu dar um exemplo da onde esse método falha, depois a gente vê um exemplo onde o método funciona, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Olha só, exemplo. O exemplo mais simplesinho que a gente pode pensar é x ao quadrado mais 1 igual a 0. Okay? Nós sabemos, gente, que as raízes desta equação, nós aprendemos lá em números complexos, são mais ou menos i, né? Porque x é raiz quadrada de menos 1. Então, os números mais ou menos i. Okay? Ela não admite raízes racionais. Esses números não pertencem ao conjunto dos racionais. São algébricos, são complexos, digamos, puro entre si. Ok? Entretanto, o método diz para a gente o seguinte, olha, se tivesse raiz racional, ou seja, raiz que possa ser escrita como fração, as possíveis raízes seriam da forma P sobre Q, onde o P divide o termo independente, P divide 1, e o Q divide o coeficiente líder, Q divide 1. Os números que dividem 1 são mais ou menos 1. Q também, mais ou menos 1. Então, todas as possíveis raízes seriam todas as combinações possíveis dessas raízes, ou seja, 1 dividido por 1, 1 dividido por menos 1, e menos 1 dividido por 1, e menos 1 dividido por menos 1, ok? Então, as possíveis raízes, elas seriam, então, como eu falei, todas as combinações possíveis dessas divisões. Entretanto, essas combinações, 1 por 1 é 1, 1 por menos 1 é menos 1. E aqui se repete, né? Menos 1 por 1 é o número menos 1, então houve uma repetição, você não precisa testar de novo, e menos 1 por menos 1 é 1, ok? Se você testar essas possíveis raízes aqui, você vai ver que nenhuma delas é solução, né? Porque 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado valem 1. 1 mais 1 é 2, é diferente de 0, ok? Essas não são raízes, tá? Então, é um método que tem um lado bom, e esse lado bom eu só vou poder mostrar na próxima aula, porque por conta do tempo de hoje, tá? Mas também tem um lado que não serve de modo geral, tá bom? O que eu vou deixar de exercício para vocês, tá bom? E eu vou fazer na próxima aula, para ficar registrado. Vocês pegarem essa equação aqui,
3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6 e aplicar esse método. Ou seja, você vai montar todas as possíveis frações dos divisores de menos 6 pelos divisores de 3, ok? Vocês vão ver que, nesse caso, a lista vai ter 1/3, 2 e 3, ou seja, qualquer um dos candidatos aparece, mas vão aparecer outras, né? Outras, um monte de raízes possíveis. É só você pensar nos divisores de 6, né? Quem são os divisores de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Dividir pelos divisores de 3, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Você faz todas as combinações possíveis. Você vai ver que o 2 aparece, mas aparece o menos 2 e tudo mais. Você teria uma lista que, embora seja grande, não é muito grande, de candidatos para testar e achar a solução. Nós conseguiríamos resolver essa equação, então, sem essa informação que esse produto, tá, de duas raízes dá 1. Tá? Então, na próxima aula, então, eu vou resolver este exemplo usando esse método que eu passei para vocês. Vou resolver, então, sei lá, esse outro exemplo aqui, ó, também que não tem raiz, x ao quadrado mais 2 igual a 0, ok? Ou mais 2 não, menos 2 igual a 0. Nós sabemos que as raízes dessa equação são mais ou menos raiz de 2. Então, também, de novo, não é um número racional. E vamos resolver, como eu falei, aquela lá, né? Do 3x ao cubo. Acho que menos 16... Isso, menos 16x ao quadrado. Mais 23x menos 6 igual a 0. Nesse caso, a gente vai ver que dá para achar as três, ok? E vou deixar outros exercícios para vocês de sugestões, tá? E essencialmente é isso. Depois, nas aulas seguintes, eu vou trazer alguns exercícios mais elaborados de outros vestibulares, como a PUC ou o ITA. E alguns que a gente treine, mexer com os números com raízes de equações, tá bom? Mas, assim, já é coisa que complementa o conteúdo. E, sei lá, deixar uns 15, 20 minutos no final da próxima aula para eu explicar por que esse método é verdadeiro, tá bom? Por que isso aqui acontece, isso aqui é verdade. Essencialmente, em questão de conteúdo, é isso, tá? Do nosso ano letivo. Mas eu falei, eu estou devendo, então, provar para vocês por que esse método é verdadeiro e explicar como a gente usa ele para resolver equações. Eu mostrei que nem sempre é vantajoso ele, né? Era um método, era o tempo que eu tinha finalzinho aqui, tá bom? Estou de volta na sala. Vou mandar para vocês de novo o link da chamada, tá? Tá aqui o link da chamada para vocês preencherem. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, tá? Estou à disposição. Vou parar de partilhar, que eu acho que eu consigo... voltar minha câmera. Alguma pergunta? Algum comentário? Ok, o Nicolas escreveu que tá tudo ok, tá? Nós, hoje, realmente em poucos alunos, tá? Se vocês puderem deixar o recado, o aviso sobre a questão do e-mail acadêmico, tá bom? E ao longo do dia de hoje eu vou deixar esse vídeo lá para quem não pôde assistir ou quem quiser assistir de novo a aula, tá bom? Mas então, uma boa semana para todo mundo. A gente se vê semana que vem, virtualmente. Vou encerrar a gravação agora.